Mas se eu fosse dar um outro título aqui, eu diria assim: Aprendendo com os arrependimentos de Pedro. Amém. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximou-se uma criada, e lhe disse: Também tu estava com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Verdadeiramente, és também um dele, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Amém? Podemos orar pela palavra? Espírito Santo de Deus, Senhor. O Senhor agora, meu Pai, venha me conduzir, Senhor, conduzir a sua igreja nas suas palavras, Senhor. Assim como aqui, Pai, nós vamos ver arrependimento, Senhor, na parte de Pedro, Pai. Eu espero que a sua igreja agora, meu Pai, possa, meu Pai, absorver também, Pai, essas minhas palavras, Senhor, que o Senhor irá colocar em meu coração, Senhor. E que haja aqui, Senhor, hoje arrependimento, Senhor, na sua igreja, Senhor. Eles possam, Pai, ter entendimento, meu Pai, que o Senhor é o caminho, meu Pai. Somente Tu, Senhor, pode, meu Pai. Mesmo através, Pai, através de coisas que fazemos erradas, Senhor. Mas o Senhor vem com o seu bálsamo, Senhor. O Senhor vem para nos limpar, nos purificar. E o Senhor nos aceita, meu Pai. O Senhor me leva, Pai, para dentro do seu aprisco, Senhor, para cuidar de nós, Senhor. Oh, Pai, Espírito Santo de Deus, desarma agora a sua igreja, Senhor. Faça, meu Pai, que tudo aquilo, meu Pai, que durante o dia, meu Pai, fique lá fora, Senhor. E que ele possa, Senhor, voltar, meu Pai, aos seus ouvidos aqui, Pai, às suas narinas, Senhor. Que eles possam inarar, Senhor, o Senhor aqui, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, falando conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, Senhor, dê liberdade, Senhor, para nós. Amém. Amém. Irmão, eu gosto muito de falar sobre crescimento, poder, né? É o meu estilo, né? Mas Deus me pegou de uma tal forma nessa passagem de Pedro, que nós tivemos até aqui numa aula de quarta-feira. Eu até comentei com a Thalita, né, um ponto, né? Aí ela me disse assim: vamos procurar, né? Vamos atrás pra gente, porque faz sentido o que você está falando, você não está errado. Mas eu mesmo levantei essa bandeira, sabe? E eu fui atrás, porque eu já tinha lido. E eu tinha lido de um jeito, falei: poxa, mas Pedro, um homem assim, o coração de Jesus, um homem que durante os 3 anos caminhou com Jesus, esteve ao lado de Jesus, em todos os momentos ele estava com Jesus, de dia e de noite, na tristeza, na alegria, ele esteve com Jesus, caminhou com Jesus. Ele era tido tal como um forte, um homem valente, e tudo que Jesus falava: não, eu jamais vou te negar, aonde o Senhor está, eu estarei contigo. Nós vamos ver isso nas Escrituras. E isso me deixou assim, de uma tal forma,
Eu falei, pô, mas como eu consegui chegar num raciocínio que Pedro estava fazendo algo para se livrar a própria pele? É que na verdade a gente, quando está sendo massacrado, quando a gente está sendo perseguido, a gente sempre procura uma válvula de alívio, para a gente buscar um alívio, muitas vezes até mesmo na nossa consciência, no nosso coração, não é assim? Você arruma uma desculpa para algo, para te confortar, mas na verdade aquela desculpa não vai te confortar, ela vai te trazer mais tristeza. Então foi aquilo que eu tive de Pedro. Eu não vou entrar no mérito, porque eu cheguei à conclusão, buscando em todos os evangelhos, que na verdade Pedro, ele se caiu, ele ficou com medo. Quando ele viu que o negócio esquentou mesmo, ele falou, opa, a gente pode errar. Se Pedro errou, Davi errou, Eva errou, e por que eu não posso errar e nós não podemos errar? Eu quero falar uma coisa para vocês, que somente a graça do Senhor Jesus Cristo nos basta. Somente a graça dele nos basta hoje. Você não precisa de mais nada nesse mundo, somente a graça dele te basta, te consola, te coloca de pé, te fortalece. Somente a graça dele. Se você tiver mundos e coisas nesse mundo e você não tiver a graça de Deus, o que adianta? Você irá fazer igual Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, tu irás me negar. Você tem 3 galos para te cantar, para te avisar quando você erra a primeira vez? Você tem um galo que te avisa quando você erra a segunda vez? Ou você fica esperando o galo cantar as 3 vezes e falar, opa, está na hora de eu parar de pecar? Porque o pecado, ele é doce. Como é que você sabe? Você nunca pecou? Somos seres humanos. O pecado, ele é doce. É doce como mel. Mas quando ele começa a descer a nossa garganta, você está com favo. Você está engolindo favo. Aquilo começa amarguramente a te prejudicar. Aquilo começa a te comer, começa a te trazer um remorso tão grande. Mas por que você está falando isso? Porque Pedro chorou amarguramente. Em Mateus 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem 1 hora pudeste vós vigiar comigo. Aí eu comecei a ter entendimento, por que Pedro errou? Por que Pedro foi fraco? Porque Jesus, quando ele estava na última ceia com seus discípulos, ele foi ao monte Getsemane, ele foi orar ao Pai, que já estava chegando a sua hora, o seu momento, e ele disse para Pedro, olha, tu ficas aqui, tu ficas orando, que eu vou lá ter um particular com meu Pai. E quando Jesus foi lá, e Jesus já voltou, o que Pedro estava fazendo? Estava dormindo. Estava dormindo, num sono gostoso. Enquanto Jesus estava lá, Pai, passa esse cálice de mim. Ele estava nervoso, preocupado
tremendamente preocupado, que o que iria acontecer com ele. Então foi um dos erros de Pedro, é um erro nosso. Quantas vezes nós buscamos a igreja, vamos jejuar? Vamos abrir mão daquilo que nos faz bem para a nossa carne? Quantas vezes nós pegamos a igreja e pedimos, vamos estar no domingo de manhã aqui, que nós iremos orar em agradecimento ao mês que passou e vamos pedir para o mês que vai vir? Tem que acordar cedo, domingo igual hoje, chuvoso, acordar cedo. Aí nós nós enfraquecemos. Por quê? Porque não buscamos. Temos conhecimento, mas não buscamos. Vocês estão me entendendo? Como é que Pedro ele errou? Se Pedro esteve ao lado de Jesus, ele caiu. E por que nós não podemos cair? Se muitas vezes a gente abre mão da palavra do Senhor, muitas vezes trocamos um culto, muitas vezes. No versículo 33 de Mateus, deixa Mateus aberto, nós vamos caminhar em Mateus hoje. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Olha, autoconfiança de Pedro, lá na frente, lá atrás, onde ele estava com Jesus. Nunca acontecerá comigo. Isso é a autoconfiança. Sabe como muitas vezes a autoconfiança ela acontece? Eu vou dar um exemplo simples, porque já passou na minha fase da minha vida. É no namoro. A autoconfiança, casal de namorado, estão namorando, tem o costume de sair juntos, tem o costume de chegar tarde, tem o costume de sair separado, não gosta de sair com os amigos, autoconfiança. Ah, e não vai acontecer comigo, autoconfiança. Não é assim? Autoconfiança, muitas vezes um casal de namorado adianta o que não é para ser adiantado. Jovens, não adianta o que é para ser adiantado. Autoconfiança, não se confie, isso chama-se autoconfiança. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e golpeou um servo sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Pedro de novo. Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco, um dos sumos sacerdotes. Pedro, aquele que era bravo, era valente, ninguém podia com ele. Mas nós lemos o texto que uma simples serva fez que ele ficasse quieto, que ele negasse Jesus. Pô, mas calma aí, mas Pedro não é aquele que enfrentou um soldado e cortou a orelha dele? E agora aqui está dizendo que uma simples serva colocou Pedro encurralado? Por quê? Por que ele se sentiu encurralado diante de uma serva? Não de uma, de duas. Foram duas servas que afrontaram Pedro. Inclusive uma das servas, ela diz assim: esse não é o Galileu? Galileu é uma cidade, já era uma cidade mais conhecida, onde havia muitos estrangeiros, onde havia as pessoas mais da nata de Israel. E Jesus é onde ele foi adoctrinado, onde ele aprendeu as coisas.
E ela disse: mas você não estava com Jesus? Não, eu nem conheço. Por que ele errou? Alguns princípios lá atrás, que ele não cumpriu, que para ele era simples demais, que para nós muitas vezes é simples. Nós orarmos, jejuar, buscar o Senhor, muitas vezes é simples. Nós oramos, nós chegamos aqui, nós oramos no início do culto, oramos quando acabamos de louvar, oramos quando nós vamos abrir a palavra. Mas que tanto vocês oram? Para que nós não caímos em tentação, para que a palavra do Senhor venha em nosso coração e nós podemos transmitir. Glória a Deus. Então você não cai? Caio. É por isso que eu tenho que orar e vigiar, porque nós vemos coisas erradas a todos os momentos, a todo instante. Aí eu fui buscar outra referência, evangelista Lucas, capítulo 22, 55. E enquanto acenderam o fogo, no meio do pátio, e juntou-se e assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Amém? Irmão, me fala com quem você senta, que eu falo quem tu és. Numa situação daquela, é momento do Pedro chegar aí. Dá licencinha aí que eu quero sentar aqui, porque eu estou com frio, e esse fogo vai me aquecer os meus pés, as minhas mãos, aquecer o meu coração. Gente, é momento para isso. Com quem que você se senta? Com quem que você anda? Com quem que você se fala? O que você ouve? O que você está ouvindo hoje? Eu não participo, eu só escuto e não falo nada. Você é surdo então? Você é cego então, não vê os gestos deles? Você não ouve o que eles falam? Você é tudo isso? Não! Você veio hoje para o culto, veio com as suas pernas, ouvindo os barulhos de sons de carro, ouvindo as coisas, observando as coisas. E por que você arruma tempo para sentar com os ímpios, para ficar nas rodinhas dos escarnecedores, para ouvir o que não é para ser ouvido? Por que você empresta o seu ouvido? Seu ouvido não é pinico. O teu ouvido é para ouvir as palavras de Deus, as palavras de Jesus. Eu sentei aqui, Pedro, eu conjecturando aqui, eu imagino Pedro, eu gosto de fazer tipo teatro, sabe? Que é para entender. Então aí Pedro se disfarçando como detetive, eu vou ficar aqui, porque Pedro estava atrás de Jesus. Pedro queria saber o que estava acontecendo. Ele queria saber, ainda assim mesmo arrumou tempo. Então Pedro se deu uma de detetive. Ficou ali no meio dos sacerdotes ali, dos soldados, na fogueira, no quentinho, né? Estava quente, porque se tivesse frio ele não estava lá. Se tivesse bom você estava lá? Se tivesse bom você não estava lá. Porque o pecado ele é doce como mel, mas desce como um favo. Não tem sabor nenhum. E Pedro estava lá como um detetive, querendo vasculhar, querendo saber de Jesus. Jesus não precisa de detetive. Você não precisa ser detetive na sua vida para querer chegar no meio dos ímpios e querer descobrir as coisas. Você não precisa. O que você precisa é da palavra de Deus. É isso que você precisa. Você precisa da palavra de Deus. Você não precisa ser detetive para ficar vasculhando na rodinha dos ímpios, para saber o que você precisa. Você não precisa dessas coisas. O que você precisa está tudo aqui, ó. No namoro, no noivado, no casamento, na família. Está aqui, ó, de graça. Está aqui.
tudo de graça para vocês. É por isso que eu gosto de ouvir barulho de Bíblia na igreja, para que você tenha intimidade com isso, para que quando nós começar a ler aqui, e você nos seus pensamentos aí, sentado, ficar buscando, como é que ele sabe tudo isso? Como é que ele consegue unir é igual você começa a aprender a cartilha, né, Caminho Suave, que é uma cartilha que eu estudei, eu passei por ela. Aí tem o A, o B, o C. Você começa a aprender e começa a unir as palavras, você começa a identificar as palavras. É a mesma coisa. Aqui é o caminho suave. Então, se você não tiver intimidade, você não vai ter sensibilidade. E se você não tiver sensibilidade, você não vai ter uma intimidade com Jesus. Você vai ser mais um na vida de Pedro, assim como Pedro caiu. Não estou querendo condenar Pedro não aqui, gente. Não estou não. Eu estou querendo mostrar para a igreja, assim como ele caiu, nós podemos cair. Não entende, não estou querendo inverter a situação. Não quero que vocês joguem pedra em Pedro. Não é isso que eu quero. Eu quero dizer que está na Bíblia que a gente lê e nós temos entendimento do que aconteceu aqui, para nós buscarmos isso, a gente absorver tudo que está aqui, para que nós não sejamos mais um caído pelo caminho. Amém, Senhor. Eu escrevi bastante, porque eu tinha feito um outro rascunho, um outro esboço. Eu falei, não, Senhor, fala mais uma vez comigo, Senhor. Eu quero ter realmente entendimento. Mateus 26, 7:3. Logo depois, se aproximando-se... Perdoe. Lucas 22, 61. 22, 61. Espírito Santo, Senhor. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe disseram: hoje 3 vezes me negará, e antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou mais uma vez, amargamente. Gente, eu não sei a situação, o cenário que estava acontecendo ali. Pedro sentado nas rodinhas dos ímpios, e Jesus ali, do outro lado, não devia estar muito longe, vendo Pedro ali negar Jesus. Jesus todo açoitado aqui, porque os judeus sacerdotes já tinham, se você pegar na passagem, Jesus já estava sendo esmurrado, já tinha sido cuspido, já tinha sido chicoteado, estava todo machucado, e ele ainda olha para Pedro, e Pedro olha para ele, gente. Eu quero dizer para vocês, isso é arrependimento. Quando ele começou a chorar, ele chorou de uma tal forma, que ele se sentiu arrependido. Ele se arrependeu de tudo aquilo, de toda daquela negação que ele fez que estava sendo perseguido. Ele se arrependeu. O que eu quero dizer para vocês essa noite, que ainda há tempo de arrependimento, que ainda há tempo. Nunca é tarde para o nosso Jesus, nunca é tarde.
Ainda há tempo. Se nós buscarmos todos os evangelhos, você vai ver que Jesus, ele tem uma parte de evangelho de João, que quando Jesus ele está voltando, ele volta, ele desce, e ele está lá e o pessoal tão trancado, com chaves, com trinco, numa sala, e Jesus entra, passa pela porta sem abrir a porta. Como que é isso? É assim que Jesus quer fazer no seu coração nessa noite. Ele quer entrar. O seu coração pode estar fechado, pode estar trancado, mas Ele quer entrar no seu coração nessa noite. Ele quer fazer morada no seu coração, assim como Ele entrou naquela sala que a própria Bíblia nos diz que ela estava trancada, e Ele entrou, e todos eles, quando viram Jesus, ficaram todos apavorados, ficaram assim de tal forma, que Jesus chegou e falou: a paz esteja convosco. Olha o que Jesus falou. Jesus poderia ter chegado lá, no meio dos discípulos, e falado para cada um: ó, você vai orar, ó, você vai jejuar, ó, você pode começar a buscar as pessoas lá fora e trazer aqui para dentro. Jesus poderia escalar cada um para dele e crucificar cada um deles. Jesus poderia ter feito isso, porque vocês me negaram, vocês saíram correndo, vocês não estavam nem aí comigo, vocês estão tudo trancados aqui dentro com medo. Não foi isso que eu ensinei para vocês. O que eu ensinei para vocês foi liberdade para vocês fazerem. Vocês estão tudo aí com medo, tudo cachorrinho com medo, com o rabo no meio das pernas. Você sabe o que Jesus fez? Jesus, olha como Jesus é maravilhoso. A paz seja convosco. Jesus não quis saber do pecado de cada um deles, o que eles fizeram lá atrás. Jesus sabia que ali havia plantado uma semente, e naquela semente irá trazer frutos, e Jesus precisava desde aqueles discípulos, porque Jesus andou com eles, plantou, semeou na vida deles, e é assim Jesus na vida de vocês. Jesus está caminhando com cada um de vocês. Vocês não estão aqui à toa. Todos vocês tiveram um livramento hoje, mas vocês nem perceberam. Jesus chegou lá: a paz seja convosco. Ele falou de uma forma tão sutil, que nem os discípulos escutaram. Ficaram todos eles lá: olha, Jesus voltou, olha, ficaram todos contentes, alvoroçados. E Jesus mostrava a palma da mão dele: olha a minha mão, sou eu, com os furos dos cravos dos pregos. E eles desesperados. Aí Jesus torna a falar de novo: a paz seja convosco. E que a paz do Senhor seja convosco, com todos vocês, independentemente de qual seja o teu segredo, de qual seja aonde você está trancando. Gente, o único lugar que tem segredo que a gente coloca é aqui. Mas vocês viram que no seu coração não adianta você pôr segredo, porque Jesus ele entra. Jesus ele entra. Eu creio que ele entre, assim como ele entrou naquela sala trancada. Os discípulos lá dentro, ele entra e faz morada no seu coração. E ele vem para limpar, ele vem para cuidar, para transformar. Ele não vem para te cobrar, ele não quer saber o que você fez. Ele quer saber daqui para frente o que você vai fazer. Se você está precisando de libertação, arrependimento, liberar perdão, libere perdão, ainda há tempo de liberar perdão. Não fica segurando isso, não fica amarrando. Você já viu como é que é aqueles desenhos que amarram ou muitas vezes na prisão, amarram uma bola de ferro no pé e... Vocês já viram? Tem muita gente que está assim. Não quer liberar. Não quer liberar perdão. Ah, eu não. Isso não é comigo. Isso é com você. É você que tem que liberar o perdão. É você que tem que dar o primeiro passo.
Não é a outra pessoa, porque mudar o outro é fácil, mas mudar a gente é difícil, é complicado. Libere o perdão, libere o arrependimento, não segura, porque você vai ter que cavar 2 covas, uma para você e uma para o outro, tá bom? Eu não queria falar isso, mas se você não liberar perdão, não liberar arrependimento, não fazer uma aliança com o Senhor, que você entenda que Jesus não vai te cobrar nada, Ele não vai te cobrar, Ele não vai vir com boleto, Ele não vai vir com carnê, Ele não vai te cobrar. Aquilo que você fez, Ele vai jogar no mar do esquecimento. Amém? Amém, igreja? Aleluia? Glória a Deus. Vamos para a conclusão? O tropeço na vida de um cristão é a consequência dos erros anteriores. Então tudo aquilo que você fez errado, Jesus vai jogar no mar de esquecimento. Ele vai te purificar de uma tal forma que você vai falar: nossa, mas que isso? O que está acontecendo comigo? Mas irmão, mas tem coisas que não é iFood. Acontece assim. Tem coisas que não é iFood. Tem coisas que precisam ser tratadas. Tem coisas que precisam ser direcionadas. Só que você sozinho, você vai cair. Você precisa de ajuda. Você precisa buscar ajuda. Você sozinho não vai caminhar. Eu não sei o que aconteceu, mas você precisa buscar ajuda. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor.